Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você que nos acompanha aí, sabe que é mais um encontro que nós temos gravado aí do nosso Instituto Ministrando para Transformar a Vida, uma aula onde você pode assistir no melhor momento aí para você, conforto do teu lar, na tua casa, reme no tempo. Às vezes eu sei que tem aluno que está ouvindo no momento ali de trabalho, que ele consegue ouvir, pode ouvir. Parabéns para você que deseja estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos felizes porque nós estamos dando início a um novo módulo. Olha aí que módulo abençoado. Nós vamos estudar aqui, tá vendo? Liderança cristã e ética cristã. Então nós vamos trabalhar essas duas disciplinas desse módulo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para a tua vida, onde você vai ter oportunidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus, um tempo aí de edificação, um tempo aonde Deus vai aperfeiçoar o teu ministério, tá bom? Então nós temos bastante coisa para tratar hoje. Como eu sempre falo, corre, pega a tua Bíblia, tá bom? Tem aí em mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. É de suma importância. Você vai dizer assim, mas por que, professor? Porque, queridos, como a Bíblia é sagrada, a nossa teologia é uma teologia viva, porque não tem como estudar Deus senão por aquilo que Ele mesmo se revelou através das Escrituras, tá bom? Então, bora estudar a palavra de Deus, crendo que Deus tem coisa boa para nós nesse dia. Mas antes, vamos falar com Deus? Vamos orar? Quero te convidar a orar. Se você puder, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus? Pai, neste momento eu quero rogar a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste, Senhor. Pai, que parou, Pai, para iniciar esse estudo, abençoa a vida dele, a vida dela. Deus, abre a nossa mente, Pai, nos dá a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Paralisa, Senhor, toda ação contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, todo o poder das trevas. Todo o mal venha cair por terra agora, é o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Sela comigo aí, vamos estudar a palavra do Senhor, sela com um amém. Bom, queridos, vamos lá. Então nós vamos trabalhar hoje, iniciando o nosso módulo aí, nós vamos trabalhar uma disciplina conhecida como liderança cristã. A partir de agora, nós vamos dar início nessa disciplina, estudando um pouquinho sobre como solidificar uma liderança, como fortalecer essa liderança, mas acima de tudo, não uma liderança num pensamento apenas de um mundo corporativo, não uma liderança simplesmente aí num contexto aí profissional, mas pensando sim numa liderança cristã, né? Numa liderança cristã, como é que nós podemos ter uma liderança cristã forte? É óbvio que quando nós falamos de liderança cristã, você tem muita coisa, você tem muita gente boa que escreve sobre, que fala sobre, tá bom? Então você tem muitos livros, muita coisa boa. Então invista mesmo em você, invista no teu ministério. Tá? O nosso módulo aqui, nós vamos trazer aqui algumas lições abordando dentro de um contexto bíblico, tendo como base, claro, a palavra de Deus, e é nela que nós vamos extrair algumas lições para fortalecer a nossa liderança cristã, tá bom? Então, é nisso, fica conosco. Hoje é uma aula introdutória deste módulo, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante, um tempo para a glória de Deus, tá bom? Bom, eu queria começar com uma frase aí, pensando com você, uma frase de uma das grandes autoridades sobre liderança no mundo, né, que é do pastor John Maxwell. Ele escreve tanto num contexto eclesiástico, também como numa liderança corporativa e por aí afora. É uma dos grandes nomes hoje, quando a gente fala de liderança, nível até mesmo de literatura, tem muitos livros escritos. Mas eu gosto dessa frase do John Maxwell, que ele diz o seguinte: um líder, ele nunca é neutro. Ou é uma bênção, ou é maldição. Ou ele é um facilitador, ou ele é uma pedra de tropeço. Olha que interessante essa frase dele. Um líder, ele nunca é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele torna-se uma maldição. Ou é um facilitador, ou, por consequência, vai tornar-se uma pedra de tropeço. Então eu quero começar a pensar com você sobre isso, que liderança é sobretudo influência. Pensa nisso. Liderança é sobretudo influência. O nosso foco aqui é a liderança cristã. Então você já começa a pensar
que, à luz daquilo que Jesus nos ensinou, à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus nos orientou pela sua palavra, discipulando os seus discípulos e toda aquela questão, nós já entendemos justamente essa ideia do que vem ser a influência, do que é influência. Então, guarda isso no seu coração. Liderança é, sobretudo, influência, tá? Então, não tem como. Um líder, ele nunca vai ser neutro, tá bom? Então, guarda isso, essa primeira a frase aí para nós começarmos a meditar. A pergunta é, tudo bem, eu não sou neutro, isso aí eu já sei. Então, qual que é a base da sua liderança? Eu lidero, mas baseado em quê? Quais são os seus fundamentos? Ou seja, aonde é que você está alicerçado, da onde que você tira a base, os princípios que são estabelecidos para você liderar da maneira que lidera, exercer a liderança da maneira que você exerce. Então é importante pensar sobre isso. Por quê? Porque liderança é sobretudo influência. Então você nunca vai ser neutro. Então ou você é bênção ou você é maldição. Então nós temos muitos líderes espalhados pelo mundo, nós temos literaturas, né, biografias de homens que marcaram épocas, de homens que foram grandes líderes, mas também alguns que foram grandes mentes maquiavélicas, grandes mentes que trabalharam para o mal, como você também tem grandes líderes que marcaram uma história. Então a pergunta é, qual que é a base da sua liderança? Quais são os seus fundamentos? Fundamentado em que você toma as suas decisões, fundamentado em que você age da maneira que você age, tem tido aí as atitudes que tem. Então é de nós começarmos a pensar. Então, é importante salientar que para se solidificar uma liderança é preciso compreender quais são as suas bases, sobre o que ela está fundamentada, ou seja, quais são os seus princípios. E aí eu preciso entender uma coisa. Como o nosso estudo é sobre solidificar a liderança cristã, logo, a base da nossa liderança ela deve ser o quê? A palavra de Deus, tá vendo? Pois é a Bíblia Sagrada que vai justamente nos servir como um alicerce para que a nossa liderança ela seja sólida e próspera em todos os seus caminhos. Então, assim, quando eu tenho como princípio básico a palavra de Deus, eu começo, assim, construir e edificar uma liderança sólida, né? Então, eu lembro sempre do apóstolo Paulo dizendo que cada um veja como edifique, né? Mas nós não podemos lançar outro fundamento. É importante demais pensar sobre isso, por conta de que nós vivemos dias que procura-se muito métodos, né? E uma frase do M. Bowles, um orador do século XVI ou XVII, se não me falha a memória, ele diz justamente o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então nós vamos encontrar que a unção de Deus é sobre a nossa vida. E se eu tenho como base a palavra de Deus, se eu tenho como alicerce a palavra de Deus, querida, a minha liderança ela vai ter isto, porque ela está fundamentada naquilo que é os ensinamentos de Jesus. E não existe um líder maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então vamos seguindo aí. A nossa primeira lição, tá aí para quem tem um módulo, é justamente esse tema. Base da liderança, tá vendo aí o bonequinho? Aonde é que é o fundamento dele? Quais são as raízes dele, tá vendo? Coloco aqui em cima, ele está fundamentado no quê? Então é isso que eu preciso entender, que a Bíblia, ela nos revela princípios que devem reger a nossa conduta como líderes. Então, eu não estou simplesmente fundamentado nas experiências de Napoleão, ou simplesmente fundamentado nas experiências de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Não, embora você aprende com biografias, mas eu aprendo com Martin Luther King, eu aprendo, sim, e tantos líderes que marcaram época e a nossa história, né, líderes nos tempos atuais, líderes nos tempos antigos, mas é na Bíblia que eu encontro os princípios, tá? E aqui eu posso lhe dizer, princípios que são inegociáveis, que vão reger e devem reger a minha conduta como líder.
Então, como líder cristão, lembra que a primeira frase que nós começamos a pensar foi: liderança é sobretudo influência? Ou você é bênção, ou você é prova. Essa é a verdade. Ou você vai ser bênção, ou você vai ser prova. Tá? Ou você é um facilitador, e aí se a gente está falando dos princípios do reino, eu preciso ser um facilitador para que as pessoas se acheguem ao reino, que as pessoas alcancem uma vida plena em Cristo, porque se eu não atingir esse objetivo, eu também estou falhando, tá bom? Então eu preciso entender o seguinte, ó, e eu gosto dessa frase, que diz o seguinte: liderar é a capacidade de transformar visão em realidade. Liderar é a capacidade de transformar visão em realidade. Está vendo aqui embaixo? Então, o que acontece? Quando eu lidero com excelência, o que eu faço? Eu consigo transformar aquilo que é uma visão, aquilo que eu estou enxergando, em realidade. Eu trago a existência. Então, um bom líder é aquele que consegue ser um visionário, mas, acima de tudo, ele consegue transformar a sua visão em realidade. Então a Bíblia nos dá os princípios que nos regem como um líder, na ideia da conduta mesmo, da postura que eu devo ter, e a liderança cristã. Lembrando, o assunto a gente não esgota, você tem muita coisa, gente, você tem muita coisa, muita gente que escreve, mas eu tenho certeza que o alicerce nessa disciplina você vai ter para desenvolver uma liderança com excelência, tá bom? Então, ó, o que eu preciso? O que eu encontro na Bíblia Sagrada? Tudo aquilo que eu preciso para obter maturidade, para saber como lidar nos meus relacionamentos, para saber como é que eu posso ter um bom desempenho como líder. É claro, a Bíblia toda, ela abre o leque para nós, tá? A Bíblia toda, ela abre o leque para nós. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Timóteo, tá vendo? 1 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 13. Que é justamente o textuário que a gente fala, aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja, que é, como nós estamos dentro de um curso teológico, eu preciso encaminhar você para que você se torne um bom obreiro, uma boa obreira, um bom diácono, uma boa diaconisa, um servo de Deus com excelência, um pastorado, um bispado com excelência. Então essa é a nossa proposta, para que você venha entender sobre maturidade, entender um pouquinho como desenvolver os relacionamentos e também o seu desempenho, como você vai desenvolver desempenhar nessa liderança. Então nós vamos transitar, tem muita coisa boa, essa é só a primeira lição, e você vai ver como é que Deus vai te capacitar de maneira especial e sobrenatural, tá bom? Bom, seguindo aí, ó, nós vamos fazer a afirmação desse texto, tá? Então eu quero ler com você 1 Timóteo 3, do verso 1 ao 13, que diz justamente o seguinte: ó, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, olha que interessante, eu até mudei de cor aí para você ver. É necessário, então existe algumas exigências, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Liderança cristã precisa entender que existe algumas exigências, não é de qualquer... pastor, professor, é para qualquer um, é para quem Deus chama, é óbvio. A gente tem o desejo, Deus nos chama, mas a sua própria palavra nos vai dar diretriz. Então você tem a vocação e o chamado. Então nós vamos começar a entender. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que ele pode cuidar da igreja de Deus? Olha aí que sério isso. Não se pode ser recém-convertido, né? Em outras traduções diz neófito, né? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no descrédito e na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos,
homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Olha aí quanta coisa nós precisamos atentar e quantas exigências, né, nós temos para desenvolver esse ministério da liderança cristã. Então percebe? A coisa é séria, tá? Então a liderança cristã, ela precisa estar fundamentada. E aqui, queridos, nós começamos a desenvolver algumas posições, tá vendo? Olha que interessante, uma liderança fundamentada. Lembra que eu falei sobre maturidade, falei sobre relacionamentos e desempenho? São alguns pontos que nós vamos olhar dentro dessa lição. Olha aí, só nesse verso, nós vamos dividir aí, só para você compreender, a base aonde esse líder, né, esse servo do Altíssimo deve estar fundamentado aí. Por exemplo, maturidade. Olha que interessante. Irrepreensível, né? A ideia de irrepreensível é que não tem do que repreender uma pessoa madura, uma pessoa ética, uma pessoa de posição, uma pessoa de postura, não é? Sóbrio, temperante, modesto, não dado ao vinho, não avarento, não neófito, bom testemunho dos de fora, de uma só palavra, consciência limpa, não maldizente, fiéis em tudo. Ou seja, uma pessoa madura. Uau! Que mais? Nos relacionamentos, olha aí. O que ele precisa ter? Qual que é a base dele? Marido de uma só mulher, camarada não pode ser enrolado, complicado, mulherengo, né? Tem que ser ali, ó, padrão, nos relacionamentos corretos. Marido de uma só mulher, hospitaleiro, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, que governe bem a sua casa, a família, os filhos, sobre a disciplina respeitável, ou seja, uma pessoa que sabe se relacionar, sabe ter bom relacionamento, sabe ser hospitaleiro. Então, olha o que se exige de uma liderança cristã. Uma liderança bem fundamentada, ela está fundamentada na palavra de Deus. Os princípios que regem a sua liderança é justamente os princípios que são ensinados nas Escrituras. Quanto ao seu desempenho, olha que interessante. O episcopado, um bispo, né, um bispado, um supervisão, seja ele deseja isso, ser um supervisor, então precisa desempenhar bem. Apto para ensinar, ou seja, tem que estar atento aí na área da comunicação, de comunicar, saber lidar com as pessoas, saber ensinar, que governe bem sua própria casa, ou seja, que tenha uma boa administração. Se ele não tem uma boa administração do seu lar, como é que ele vai administrar a casa do Senhor? É isso que o texto diz. Aí o texto diz assim: ser primeiramente experimentado em tudo, né? Um trainee, ou seja, antes de ser colocado na função. Isso fala assim até dos diáconos, que diz assim, que se ele exercer bem, vai alcançar uma posição maior. Ou seja, ele é alguém que vai ser experimentado. A ideia é justamente essa. Não é que caiu de paraquedas, ele vai ser treinado para isso. Então percebe? Por isso essa matéria é de suma importância. Quem deseja o episcopado, quem deseja ser bispo, excelente obra, excelente função deseja. Mas é necessário, ou seja, eu preciso entender que vai exigir de mim maturidade, eu preciso entender que vai exigir de mim aprender a lidar com a questão dos relacionamentos, até porque nós lidamos com pessoas, nós influenciamos e somos influenciados, relacionamentos, e eu preciso saber o meu desempenho, como é que eu vou desenvolver essa função de um bom comunicador, de um bom supervisor, de ter uma boa administração, de ser experimentado. Então percebe? Exige trabalho, e por isso nós estamos aqui
para tentar te auxiliar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção, eu tenho certeza que vai ser um tempo edificante para a tua vida, tá? Então, segue aí, vamos observar então. Bom, eu tenho aqui um exercíciozinho para nós começarmos, isso aí está no seu módulo, é de suma importância que você faça, tá? Ó, existem 30 itens relacionados abaixo aí, escolha somente 10 itens marcando com X as características que você desenvolve na sua liderança. Como assim, professor? Vamos pensar aqui comigo. Então, no meu campo de atuação, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aí 30 itens, tá? Então, são 3 colunazinhas aí, 30 itens. Aí, como que é essa atividade? É uma atividade de reflexão, uma atividade para a gente começar a pensar sobre. Então, por exemplo, na minha liderança, eu exerço na minha atuação, seja na igreja, na família, no trabalho. Sou uma pessoa alegre? Não, não sou. Então, não. Sou uma pessoa que tem autoridade, a gente precisa entender, e nós vamos trabalhar isso mais para frente, qual que é a diferença, né, daquela pessoa que tem o poder e daquela que tem autoridade. Tem gente que governa com autoridade, tem gente que governa apenas pelo poder. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, mas tem autoridade? Eu tenho uma boa gestão de tempo? Pô, eu tenho, então marca. Eu tenho carisma? Não tenho carisma. Minha espiritualidade ela é boa, então nada, eu tô deixando a desejar, então não marca. Cara, fala a verdade, não sou avarento, sei ser respeitável, sobriedade. Eu tenho bons contatos. Isso aí na minha liderança, cara, eu sempre tenho, né, a minha network, eu tenho bons contatos. Eu tenho muito essa empatia, né, muita consideração pelos outros, estou sempre pensando no A, no B. É uma questão de você ser sincero, tá? Qual que é o desafio? De 30, você só vai poder marcar 10. Então, desses 30, você só pode marcar 10. Eu tenho uma boa habilidade política, uma gestão legal da minha própria casa. Não, às vezes minha casa foge do controle, não tal. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Falar mal dos outros, às vezes eu tenho isso. Não violento, agressivo, não sou. Relacionamentos saudáveis, eu sei ser um bom amigo. Não, sou mais fechado, eu não consigo. Sou muito detalhista, tenho atenção aos detalhes. Sou criativo, cara, eu invisto dinheiro, grana é comigo, não, grana não é comigo. Tenho firmeza, flexibilidade, metas, eu trabalho bem com metas. Organização, não sou organizado. Professor, não sou organizado. Mas eu gosto de planejar. Então percebe, eu planejo, mas não sou organizado no meu planejamento. O sistema, eu sou bem trabalho. Eu tenho visão. Então, anota aí. Desses 30, eu quero que você marque 10. Mais que 10, não. Por isso que você tem que pensar. É uma atividade de reflexão, tá? Você precisa pensar, refletir bem como é que está a sua liderança. E aí você vai começar desses 10, cara. Desses 30, os 10 mais. Tá bom? Independente da coluna, os 10 mais. Vamos lá? Pensou aí? Fez? Tem que ser sincero. Você vai preenchendo. Aí no seu módulo é importante que você faça isso. Eu queria que você fosse sincero. Por quê? Porque na sua sinceridade, nós vamos começar a fazer essa autoanálise. Não deixa de ser uma atividade de autoconhecimento, mas esse autoconhecimento ligado à nossa liderança, como é que nós estamos desenvolvendo a nossa liderança. E isso por quê? Você precisa estar atento como é que você está desenvolvendo essa liderança sua, para que simplesmente você não caia aí no erro de repente marcar aquilo que não é. Você precisa estar atento ao que é verdadeiramente, tá bom? E aí o que acontece? Marcou? Bom, vamos lá. Se não marcou, você marca depois. Primeiro ponto aí. Da primeira coluna, quantos itens você marcou? Da primeira coluna, quantos itens você marcou? Professor, eu marquei na primeira coluna, eu marquei 3. Marquei 3. Marquei 4. Marquei 5. Então vamos lá. De 1 a 10, a nível de maturidade, a sua liderança pode estar 5, pode estar 3, pode estar 4. De 1 a 10, a sua liderança pode estar, no quesito maturidade, pode estar nessa faixa aí.
Ah, professor, mas não é justo, o senhor de 30 mandou marcar só 10. É só para a gente começar a refletir, tá bom? Na segunda coluna, relacionamentos, quantos que você marcou? Marquei 2. Então, dá para melhorar? Pode melhorar? É algo que vai... Percebe? Na terceira coluna, desempenho. Poxa, eu marquei 5, então desempenho eu estou bem, mas compensação nas outras áreas eu estou deixando a desejar. É só uma atividade de autoconhecimento, é só mais um despertar mesmo aí em você, essa atividadezinha simples, só para você começar a colocar os pingos no i, tá bom? É só um exercício introdutório, mas já dá para a gente ter uma ideia, né? Percebe que quando a gente precisa fazer essa atividade de autoconhecimento, como é que eu tô, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque é muito mais fácil analisar alguém, é muito mais fácil avaliar a liderança de alguém. É por isso que tem muita gente assim, porque meu pastor faz assim, porque minha líder faz assim, porque meu líder faz desse jeito. Mas olha para você agora, como é que você tem desenvolvido o seu papel? Como é que dentro daquilo que você faz, igreja, família, trabalho, como é que você tem sido? Então, a partir daí, eu acho que já vale aí um despertar para você. Já começa a te dar um up aí de muita coisa que você pode e até mesmo você deve melhorar, tá bom? Então, é uma atividade só para a gente pensar, mas eu queria agora pensar com você, eu coloco aí no seu livro, nessa primeira lição nossa, 4 princípios para o desenvolvimento de uma boa liderança. Professor, como que é? Eu quero te dar agora nessa lição 4 princípios para o desenvolvimento de uma boa liderança. E aí isso vai te ajudar em muito. Por quê? Porque dentro desses princípios nós vamos aprender como ser melhor. E já a partir de agora você já pode colocar isso em prática aí no teu ministério, na tua igreja, seja você como pastor, como líder, líder de célula, seja o que for, que isso vai te ajudar muito e vai fazer demais o trabalho que está nas suas mãos crescer. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, tá? O primeiro princípio é: todo mundo quer se sentir valorizado. Guarda isso num princípio de uma liderança. Todo mundo quer se sentir valorizado. Por mais simples que seja a tarefa executada, todos nós gostamos de nos sentir valorizado, pois não há elogio maior do que se sentir útil e alcançar a satisfação na tarefa executada. Ou seja, você sabe que no final você vai ter o reconhecimento, assim, vai ser valorizado. Por quê? Porque não existe nada mais desmotivador do que você fazer e nunca ser valorizado por aquilo. Isso desgasta qualquer relacionamento, seja ele corporativo, seja ele ministerial, seja ele conjugal. Isso afeta por demais todas as áreas da nossa vida no quesito mesmo de liderança. Então, assim, é parte nossa, isso é parte fundamental nossa, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Então, você aí que desenvolve um trabalho na célula, que desenvolve um trabalho no Ministério de Jovens, no Ministério Infantil, cara, você precisa ter isso em mente. Olha, todo mundo quer se sentir valorizado. Mas como assim, professor? Às vezes, uma palavra, um elogio, olha, parabéns, gente, pelo trabalho, olha, ficou bom, a gente pode melhorar? Claro que pode, mas nós chegamos até aqui, foi 10, parabéns. Então isso é fundamental. Por quê, queridos? Porque a recompensa, lógico, muita gente faz pelo dinheiro, muita gente faz por isso, por aquilo, mas se existe algo satisfatório, até mesmo num conceito emocional, essa ideia de você se sentir valorizado, se sentir útil, alcançou êxito. E qual que é a ideia? Quem é que transmite isso? Quando o liderado, ele diante do seu líder, o seu líder diz para ele assim: valeu, gente, foi 10, equipe, valeu, gente, conseguimos entregar o pedido, equipe, nós conseguimos aí fazer o evento, olha, foi para a glória de Deus, foi benção, gente, a célula ficou demais, o nosso evento aqui. Então isso é fundamental. Todo mundo quer se sentir valorizado. E a gente tem um conselho bíblico, né, que é o conselho de Paulo. Olha que interessante, olha o que Paulo fala. Escravos, né, no contexto servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los enquanto eles estão observando vocês, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade,
como ao Senhor e não aos homens. Aí, olha aí, o checkmate aqui. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. O que Paulo está dizendo para os servos? Gente, ó, faz com êxito, faz mesmo, dá o seu melhor. Por quê? Porque você sabe que Deus vai te recompensar, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Qual que é o conselho de Paulo para nós e o que a gente pode extrair isso dentro de um contexto de liderança cristã? Se o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês prestem o seu trabalho, vocês são servos, vocês são escravos, faz como se você estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque Deus não vai deixar de valorizar vocês. Deus não vai deixar vocês sem a recompensa devida. Deus vai recompensar cada um. Então, se Paulo está ensinando isso, você imagina você, meu irmão, que é um líder, que é um pastor, que é um líder de célula, que é um líder de ministério, chegando lá para alguém e valorizando o trabalho dessa pessoa, e essa pessoa se sentindo recompensada e valorizada por aquilo que faz. Ela vai desenvolver a sua atividade com muito mais êxito e, sem dúvida, com muito mais alegria. Então é muito importante esse primeiro princípio. Segundo princípio, ó, todo mundo precisa e reage a incentivos. Nossa, irmão, isso aqui é fundamental. Todo mundo precisa e reage a incentivos. Se o camarada ele quer se sentir valorizado, imagina dentro do incentivo. Agora, o que nós precisamos entender? Deixa eu ficar aqui um pouquinho menor aqui. O que nós precisamos entender dentro disso que eu estou te falando? Justamente o seguinte, que quando nós falamos de incentivo, olha aí, a gente precisa entender uma coisa. Ó, existe aí na nossa mente o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. E aí, o que é isso? Eu preciso entender. Ó, todo mundo vai desenvolver suas habilidades quando ela se sente importante. Não importa quão elevada seja a posição ou mesmo a inferior. O ser humano ele tem a tendência a trabalhar melhor e se esforçar mais sobre um espírito de aprovação, mais do que um espírito de crítica. Mas aí você diz assim, o que tem a ver isso aqui que o senhor colocou aqui? Vou te explicar. Olha o que Efésios 6,9 diz. Vocês, senhores, tratem os seus servos, seus escravos, da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre vocês. Paulo está dizendo assim, não importa se é patrão, se é funcionário, Deus não faz diferença entre vocês. Agora o que precisa ficar entendido é justamente isso. É o fenômeno RAM, registro automático da memória. O que acontece? Todas as vezes que nós passamos por circunstâncias que vai, de certa forma, trabalhar com o nosso emocional, vai trabalhar com a nossa psique, nós temos no nosso córtex cerebral a capacidade de arquivar, e você não arquiva só aquilo que você quer. A questão é o seguinte, que muitas das vezes você vai criar nesse processo aquilo que a gente chama de janelas light e janelas traumáticas. As janelas light, elas liberam para a criatividade, ou seja, já as janelas traumáticas, ou conhecidas também como janelas killers, elas vão travar o fluxo contínuo da memória. Por quê? Porque aquela ideia, então imagina assim, por exemplo, as fobias, os temores, os medos que paralisa, que neutraliza a criatividade, a pessoa ficou cega, eu não consegui fazer mais nada. Isso, uma experiência até de um amigo, ele conta, quando ele estava cursando a sua faculdade de psicologia, ele diz o seguinte, eles fizeram uma experiência com ratos, né? E tinha um rato ali que em duas caixas distintas, um que todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa que ele se mexia, ele levava um choquezinho. Isso era um experimento, levava um choquezinho. O outro não, toda vez que se mexia ganhava uma ração, ganhava um incentivo. Um levava um choque, o outro ganhava um incentivo. No decorrer do tempo, aquele que levava o choque foi atrofiando, foi parando e desistiu de se mover, de correr atrás das coisas. O outro que recebia os incentivos estava muito mais ativo, muito mais ligeiro. Professor, o que isso quer dizer? Imagina esse princípio aplicado a nós, a vida. Como assim a vida? Imagina esse princípio aplicado a uma pessoa que está sempre aí recebendo elogio daquilo que faz, e uma pessoa que todas as vezes recebe um choque, um tratamento de choque.
ele vai paralisando. Então, assim, tem pessoas que dentro do ministério perdeu o desejo de fazer alguma coisa, por quê? Porque ele nunca teve incentivo, mas só um tratamento de choque. Dentro do trabalho nunca teve um incentivo, só tratamento de choque. E aí o que nós precisamos entender? Não só nós, mas quem nós lideramos, os liderados, enfim. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Nós não podemos gerar janelas traumáticas nas pessoas e nem permitir que tais gerem nós. Então eu preciso o quê? Reescrever essas janelas. Então, não, toda vez que eu tento fazer alguma coisa, sempre vem alguém e fala, aí isso vai me paralisando. Ou então, eu tenho tanto medo, insegurança na minha liderança, quando alguém quer desenvolver algo, eu vou lá e travo. Tenho medo de perder posição, sei lá, medo de perder o meu cargo, medo de dar errado. Esse é o problema. Então eu preciso reeditar essas janelas. Por quê? Porque a gente tem alguns fenômenos conhecidos como gatilho da memória. Às vezes o gatilho da memória disparou. Se ele abrir uma janela light, vai liberar a criatividade, o incentivo. Mas se abrir uma janela traumática, trava o fluxo contínuo da memória e não faço mais nada. Me dá ali as fobias, o pânico. Eu travei. Por que você não fez? Por que você não desenvolveu a atividade? É porque uma vez aconteceu isso, uma vez aconteceu aquilo. Então eu fico travado. O que eu tenho que ter em mente para que a minha liderança seja uma liderança eficaz, uma liderança sólida? Primeiro, todo mundo quer se sentir valorizado. E segundo, todo mundo reage. Precisa e reage a incentivo. Precisamos motivar as pessoas, sim. Precisamos incentivá-las. Não apenas valorizá-las, mas incentivá-las. Não vai, você consegue, vai para cima, meu irmão. Preguei. A pessoa pregou. Ao invés de você já ir com um ponto crítico, né? Já dizendo assim, irmão, nossa, você falou muita gíria, você foi muito. Irmão, né? Não, olha, foi benção, a palavra foi benção, glória a Deus, foi bom. Dá para melhorar? Dá, mas olha, parabéns. Então nós precisamos aprender isso, irmão. Preparar as pessoas para o ministério. É isso que muitas das vezes falta. Nós somos carrascos, somos exigentes demais de nós mesmos e transferimos isso para as pessoas, muitas das vezes reduzindo aí aquilo que nós poderíamos extrair de melhor de cada um, tá bom? Então eu preciso ter isso em mente. Um terceiro ponto, olha que interessante. As pessoas são naturalmente motivadas. Primeiro, precisam e gostam, querem se sentir valorizadas. Segundo, elas necessitam e reagem ao incentivo. Mas também existe o lado, que é o terceiro ponto, que a gente precisa observar, esse terceiro princípio, que vai te ajudar demais. Por quê? Porque as pessoas são naturalmente motivadas. As pessoas são naturalmente motivadas porque, observa uma coisa, olha que interessante. Quando criança, elas aprendem a dar os primeiros passos e a partir daí, elas começam a explorar tudo. Irmão, a casa para elas é um ambiente a ser explorado. A cozinha, não vou dizer nem a casa, a cozinha. Você percebeu que ela abre as gavetas, ela abre as portas dos armários, explora e pega a panela e faz tanta coisa, né? Até a tomada é perigosa, né? A gente precisa colocar alguma coisa lá para que eles não venham tomar choque. Mas naturalmente, o que eu quero dizer? Eles estão no mundo de descoberta. O problema é esse, porque isso não vai mudar. As pessoas são naturalmente motivadas. E se ela está num ambiente que ela é valorizada, se ela está num ambiente que ela recebe incentivo, isso que já é próprio do ser humano vai continuar de uma maneira muito melhor. Tá pegando? Isso é importante. Você vai ver, você vai desenvolver uma liderança cristã com excelência. Por quê, irmão? Porque, olha que interessante, este senso natural que motiva as novas descobertas não muda na fase adulta. Não, mas existe algumas circunstâncias que têm nos roubado. Por exemplo, falta de apoio. A pessoa não é valorizada, a pessoa não recebe incentivo, isso vai travando. Lembra que eu disse do ratinho, do rato, né? A experiência com os ratos? Uma outra coisa, às vezes nós estamos ocupados demais com excesso de tarefa. Nós nos tornamos repetidores de informações, o excesso de tarefa e tudo isso tem sido prejudicial. Aí, por conta do excesso de tarefa, eu não consigo enxergar mais nada. Eu estou ali, eu só enxergo o aqui e agora. Eu estou num ambiente de oportunidades na qual eu posso explorar, na qual eu posso crescer, mas eu estou cego para isso. O estresse, né? O estresse,
a falta de valorização, os poucos recursos, a falta de preparo, falta de comunicação, o excesso de entretenimento, que aí nós estamos falando para pessoas hoje que elas, na verdade, pensam que a vida é feita de entretenimento e não conseguem enxergar nada à sua volta e deixam de desenvolver, deixam de crescer. Então as pessoas são o quê? Naturalmente motivadas, e isso, querida, ela pode crescer e deve crescer e vai crescer em muito. Então, qual que é a base da sua liderança? A palavra de Deus, cara, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai me desenvolver, ela vai me dar maturidade, ela vai me dar como lidar nos relacionamentos, ela vai mostrar como ter desempenho. Então eu já começo lidando esses 4 princípios. Primeiro, então as pessoas precisam, querem se sentir valorizadas, as pessoas reagem ao incentivo e as pessoas são naturalmente motivadas. Cuidado, você que é líder, você que está me ouvindo, cuidado para não tirar isso das pessoas. Nós limitamos, nesse lado nosso controlador, que todos nós temos, dependendo ainda se você é dominante, né? Se você vamos falar dos temperamentos, né? Se você tem aquele mais colérico, você tem essa ideia de ser um pouco mais dominante, cuidado, porque você pode tirar isso que era natural, você pode engessar. E aí você mesmo vai reclamar dizendo assim, poxa, se eu não fizer, ninguém faz. Mas será que você não está tirando isso das pessoas, né, daqueles que estão à sua volta? Por exemplo, nós não podemos perder a motivação e a capacidade de se reinventar a cada dia. Você não pode perder isso, você como um líder, e nem pode roubar isso das pessoas. Mas, professor, como é que eu roubo isso das pessoas? Eu disse para você. Você vai engessando, você não valoriza, você tal. As pessoas estão ali, são membros da sua equipe que são oprimidas, né? Que estão ali debaixo de um jugo. São membros do seu grupo, da sua igreja, que estão debaixo de um jugo, tem medo de tudo, então vai perdendo essa motivação natural. Por quê? Porque só o tratamento de choque, só a base de choque, e isso tem sido ruim. Então, dentro de casa, dentro da empresa e no ministério, no lado eclesiástico, tá bom? Olha que interessante, coloca uma foto aí pra gente pensar. Olha esse pneuzão aí e as crianças. O que é isso? É motivação e a capacidade de se reinventar. Cara, queria tomar um banho de piscina. A gente não tem piscina. Vamos encher os baldes, vamos tomar um banho de quintal. O que é o banho de quintal? Um banho de mangueira. Vamos pegar aquele pneu ali, vamos chegar, vamos mergulhar. Professor, que coisa de pobre, que coisa feia. Não, querido. A gente consegue admirar o belo nas pequenas coisas. É a capacidade de se motivar com o que você tem. Nós vivemos numa era que nós precisamos de muito para sentir muito pouco. As pessoas precisam de muito. As pessoas não celebram as coisas pequenas. E Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a celebrar a vida olhando para os pássaros. Jesus nos ensinou a olhar para os lírios do campo. Então o que nós precisamos? Não perder a motivação e nem a capacidade de se reinventar. Olha essa fotinha aqui também, que legal, né? Poxa, como que eu faço? Cara, preciso dar, meu filho chora, cai água no olho dele. Já sei, tem uma ideia aqui, vou fazer. Olha aí que lindo, irmão. Professor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar para você o seguinte, querido. Você, naturalmente, você tem um universo, um mundo de descoberta que está à sua volta, e você precisa ir para cima, você precisa ir atrás, para que a sua liderança cristã seja uma liderança viva. Professor, a minha igreja é pequena, a minha igreja é pequenininha. Cara, mas nada te impede de fazer um trabalho com excelência. A minha célula é pequenininha, faz um trabalho com excelência, dá o seu melhor, não perca a motivação, se reinvente, crie, faça algo para Deus, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado, para que você venha realmente frutificar, florescer. Tenho certeza que vai ser bênção. A Bíblia tem um conselho para nós no livro do profeta Isaías. Olha que interessante. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que é que o senhor quer dizer, professor? À luz da palavra de Deus, meu irmão, vai para cima. Não perde essa capacidade natural que você tem de descoberta, de ir atrás. Deus tem coisa boa. Você está cansado, Deus dá vigor para você. Você está sem força, Deus te fortalece hoje. Ele te anima, Ele te renova suas forças. Se prepara para voar alto, com asas como que de águia. Eu tenho certeza que a sua liderança vai ser próspera. Deus vai abençoar o teu ministério, vai abençoar a tua casa, a tua empresa vai crescer, tua igreja vai crescer, tua família vai frutificar, vai ser bênção. Então não perca a motivação, tá? Não chore por aquilo que você não tem, mas se alegre com aquilo que você tem, vai, constrói, se reinvente, faça alguma coisa e Deus vai te abençoar. Tenho certeza disso. Vamos lá, quarto princípio, e esse aqui é fundamental também. Só seguirão a sua diretriz se de fato você a vive. Liderança cristã. Só seguirão a sua diretriz se de fato você a vive. Muitas pessoas pensam que terão êxito em sua liderança e se as pessoas vão seguir ele simplesmente porque a causa é boa. Não, eu vou ter êxito na minha liderança e as pessoas vão me seguir porque a causa é boa. Não, a causa é boa. Mas infelizmente não funciona assim não, irmão. Um líder é, antes de tudo, um mentor, um influenciador. Lembra que eu disse? Liderança é sobretudo influência. Logo, irmão, só seguirão a sua diretriz se acreditarem em você. Ou seja, se realmente você vive essa causa, não apenas falo da causa, mas eu vivo essa causa. Eu não apenas estou aqui para defender uma ONG, mas isso é verdade para mim. O Greenpeace, isso, aquilo, defenda os animais das florestas, depois eu mesmo faço uma fogueira no meio do mato e tal. Esses contrassensos que a gente vê, esses paradoxos que você vê na mídia, o pessoal está defendendo uma causa porque ela recebeu, sei lá, ou simplesmente quer aparecer na mídia, mas depois a vida dela é totalmente o oposto. No Evangelho, isso não cabe, tá? No Evangelho, isso é algo que não se encaixa. Então, olha o que o texto de Hebreus diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corridas que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O escritor está dizendo assim, olha para Jesus, mas não esquece, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então liderança é mentorear, liderança é influenciar, e só seguirão a sua diretriz se de fato você a vive. Não basta a causa ser boa, você precisa vivê-la, ela precisa ser parte da sua existência. Falando de liderança cristã, não tem ideia, irmão, faz o que eu faço, mas isso não é verdade para mim. Liderança cristã tem que ser uma verdade para você. Na liderança cristã, a vida fala muito mais alto, né? Como disse um ditado puritano, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Então pensa nisso, liderança é sobretudo influência. Ou você é bênção, ou você é maldição. Ou você é um facilitador, ou você é uma pedra de tropeço. Então pensa nisso, só seguirão sua diretriz se de fato você a vive, tá? Eu quero encerrar essa aula de hoje, nós estamos chegando no fim, olha como passou rápido, trazendo aí uma frase do Dwight Lyman Moody, né, esse grande homem de Deus, marcou a história, né? Falar sobre Moody, né, é algo especial. Olha o que ele diz, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. De cada 100 homens, um vai ler a Bíblia, os outros vão olhar para você.
e eles querem ver na sua vida aquilo que você fala, aquilo que você prega. E aí, como a gente cita em pregação eficaz, pregue não apenas com vida, mas também com a vida. Pregue não apenas com vida, mas também com a vida. Então as pessoas estão olhando e querem ver em nós. Então liderança é sobretudo influência. Não esquece disso. Então eu tenho certeza que o teu ministério vai ser um ministério de excelência. Tenho certeza que Deus vai prosperar demais a tua vida, a tua casa, os teus negócios. Mas lembre disso, a nossa base é a palavra de Deus. É de lá que nós vamos ter maturidade, é de lá que nós vamos aprender a lidar nos relacionamentos, é de lá que nós vamos aprender a ter o desempenho, e aí com certeza um ministério com excelência. Tem alguém te olhando e está lendo a Bíblia através de você. Tem alguém te olhando e está lendo a Bíblia através da tua vida. Tá bom? Meu irmão, essa foi a nossa aula de hoje. Tema muito bom, né? Liderança cristã. Depois, na segunda disciplina, ética cristã. Vai ser bênção demais, tá? Essa foi só a primeira aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre maturidade. Tem bastante coisa aí na área de maturidade. Nós vamos trabalhar e eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá bom? Foi bom ter estado com você, bom ter passado esse tempo junto. Queria orar com você, queria encerrar essa aula aí orando. Pode ser? Você me permite orar com você, por você? Me permite? Eu oro por você, você ora por mim, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta aula, quero te agradecer, ó Deus, por este momento. Pai, nos ajuda, Pai, que todas as lições que foram apresentadas aqui possa ficar guardada dentro dos nossos corações. Abençoa meu irmão, minha irmã que assistiu, que está estudando conosco. Dá força a ele, dá vigor para ele não parar, para ele não desistir. Ajuda ele e que a liderança dele seja uma liderança sólida, eficaz e próspera, para a glória do teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela comigo aí. Tá? Foi bênção demais a gente ter estado junto. Tenho certeza que grandes coisas Deus tem feito e vai fazer. Beijo enorme no teu coração. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus.